Ver algo girar com quase nenhum atrito é satisfatório, e esse peão pode rodar por mais de 5 minutos com um só impulso. Se aumentássemos o peso do peão, ele giraria por mais tempo. O problema de aumentar o peso do peão é que isso eleva o atrito no ponto de contato com a superfície. Que tal fazermos um volante de inércia com levitação magnética? Ímãs permanentes têm dois polos, que geralmente são chamados de norte e sul, e quando um polo norte é colocado próximo a um polo sul, eles se atraem, mas quando os ímãs são posicionados com polos iguais próximos um do outro, eles se repelem. É essa força que permite levitar o volante. Para sustentar os ímãs, esses perfis de alumínio permitem construir estruturas facilmente, pois se conectam com pequenos suportes, como um kit de mecano. Posso então montar os ímãs nesses suportes e parafusá-los na estrutura. Para que os ímãs façam levitar um eixo, eles devem ser organizados com polos opostos, como mencionei anteriormente. Mas, se você já tentou levitar um ímã sobre outro, sabe que é praticamente impossível equilibrá-lo. Isso acontece porque, se o ímã em levitação se deslocar pelo menor que seja o valor, não só os polos que se repelem querem empurrá-lo ainda mais para a esquerda, mas esses dois polos opostos agora estão se atraindo e vão continuar assim até que colidam. Se dermos ao eixo uma leve tendência à esquerda, podemos restringi-lo com uma placa lisa para impedir que se desloque. Isso basicamente transforma o eixo em um peão horizontal, onde os ímãs suportam todo o peso do volante. Há pouco atrito à esquerda, como em um peão leve. Esse método de levitação foi inspirado por um brinquedo que comprei na Amazon, onde basicamente há um eixo passando pelo centro e dois conjuntos de ímãs, então todo o eixo é limitado por essa pequena placa de vidro aqui do lado. Mas, se eu removesse essa placa de vidro assim e então tentasse equilibrá-lo, ele simplesmente cai direto para baixo, dependendo da direção em que eu o seguro. Então, se eu segurar um pouco para a esquerda e se eu segurar um pouco para a direita, então você precisa ter esse pequeno limitador, que tem muito pouco atrito, mas só mantém ele levitando. Simples e prático. O volante pode ser usinado em alumínio por dois motivos. É mais fácil de usinar que o aço, especialmente no torno do meu avô. O segundo, e talvez o principal motivo, é que o alumínio não é magnético, pois o magnetismo poderia causar problemas na levitação. Apesar de ser de alumínio, ainda pesa cerca de 1,4 kg, o que garante boa inércia. E aí está, um volante magneticamente levitado. Você pode notar que ele está bem instável, por diversos motivos. Inicialmente, construí isso com uma barra roscada como eixo para permitir posições ajustáveis dos ímãs e do volante. Após comprar vários desses, todos pareciam tortos. Então, adquiri eixos de aço que pareciam bem mais retos. Mas, resumindo, tive que aquecer o volante para encaixar o eixo no furo central e acabei entortando o eixo sem querer. E agora não consigo tirar o volante do eixo. Agora equilibrei o melhor que pude com arruelas presas por fita, e ele gira feliz por uns 12 minutos. Tenho uma ideia que vai deixar a montagem mais interessante. E se a gente conseguisse, de alguma forma, extrair a energia do volante para alimentar alguma coisa? Devido à levitação magnética, quero extrair energia do volante sem contato físico. Precisamos, portanto, de um método de transferência por indução magnética. Se segurarmos um ímã perto de um fio, nada acontece, mas, ao girá-lo, o campo magnético variável induz uma pequena corrente no fio, devido à lei da indução de Faraday. E essa é a base de como um gerador funciona. Infelizmente, não podemos usar os ímãs giratórios da levitação, pois seus polos ficam alinhados axialmente ao longo do eixo e o campo magnético não muda ao girarem. Comecei a construir um rotor que será montado no mesmo eixo do volante e segurará vários ímãs com polos opostos voltados para cima. Isso significa que um ímã teria o polo norte para cima e o próximo, o polo sul, e assim sucessivamente. Para gerar eletricidade, posso enrolar fio em uma bobina e, com a variação do campo magnético, induzir uma corrente nela. Então, digamos que esse ímã induz uma corrente na direção para cima. Aí o ímã, ao lado dele, induziria uma corrente na direção para baixo. Devido à orientação oposta dos polos, a corrente na bobina segue no sentido horário e alterna de direção conforme o motor gira, gerando corrente alternada, CA. Portanto, nós criamos um alternador. Só tem um problema.
A distância entre os ímãs e a bobina afeta a eficiência do alternador, porque o campo magnético fica mais fraco conforme a distância entre eles aumenta. Isso não é um grande problema em alternadores convencionais, pois os ímãs ficam próximos das bobinas devido aos rolamentos de alta precisão. No entanto, este eixo magneticamente levitado não é exatamente preciso e pode correr o risco de os ímãs colidirem com as bobinas. Para compensar a perda de eficiência causada pelo grande espaço entre ímãs e bobina, podemos adicionar um segundo rotor de ímãs do outro lado. Isso estende o campo magnético para algo assim e aumenta muito a intensidade do campo magnético nas bobinas. Deixando espaço para o eixo oscilar, comecei a enrolar o fio em um molde impresso em 3D para formar a bobina do alternador. Também precisamos de algo para converter corrente alternada em contínua, se quisermos alimentar uma lâmpada ou motor elétrico. Para transformar corrente alternada em contínua, usamos diodos, que funcionam como válvulas unidirecionais para a eletricidade. A corrente flui bem nessa direção, mas não retorna pelo outro lado. E, se organizarmos 4 diodos em uma formação como esta, teremos construído o que é conhecido como uma ponte retificadora. O funcionamento disso é que todos os diodos estão orientados de forma que a corrente só pode fluir na direção para baixo. Se conectarmos a bobina do alternador ao retificador e aplicarmos corrente no sentido horário, a corrente não tem outra opção a não ser fluir para baixo através deste diodo, e no sentido inverso, ela também não tem outra escolha a não ser fluir para baixo através deste diodo. Isso significa que, ao conectar um componente de corrente contínua, como um LED, ao topo e à base do retificador, quando a bobina gerar corrente no sentido horário, ela fluirá da bobina, seguirá pelo diodo, atravessará o LED e retornará ao topo do retificador. E passa por este diodo, conectando-a à bobina e fechando o circuito. Mas, se a bobina criar uma corrente no sentido anti-horário, ela vai fluir por este fio até o retificador, que a direciona para baixo através deste diodo, passando pelo LED, subindo novamente até o topo do retificador e finalmente descendo por este diodo para completar o circuito novamente. Então, não importa a direção da corrente na bobina, a direção da corrente no LED é sempre a mesma. Conectei uma das bobinas à ponte retificadora e também um capacitor para suavizar a tensão, além de um multímetro para ver se conseguimos obter alguma tensão disso aqui. Então, se eu montar o volante, estamos conseguindo alguma voltagem. Acho que está apenas carregando o capacitor no momento, é um capacitor bem grande. Vamos fazê-lo girar mais rápido. Zero vírgula 7 volts. Gerando eletricidade com volante de inércia magneticamente levitado. 0,7 volts não alimenta nada interessante. Por isso, enrolei mais 4 bobinas e liguei em série, o que deve multiplicar a voltagem por 4. Então, com uma ajudinha de uma furadeira elétrica, ele pode gerar bem mais volts. Não vejo muita graça em precisar de uma furadeira para girar isso. Seria muito mais legal como um brinquedo de mesa que pudesse girar com a mão e alimentar algo em rotações mais baixas. Para aumentar a voltagem, rebobinei as bobinas com fio mais fino, dobrando o número de espiras. Depois, eu soldei uma nova ponte retificadora com diodos um pouco menores e capacitores maiores. E agora eu consigo quase 10 volts girando isso com a mão. Com o alternador gerando voltagem maior, podemos tentar alimentar algumas coisas. Tenho vários LEDs aqui. E, se conseguirmos fazer esses aqui acenderem, talvez possamos passar para algo com um pouco mais de potência, como esses motores elétricos. Então, vamos ligar a ponte retificadora com essas garras jacaré e podemos conectá-los a protoboard. Vou tentar esses LEDs vermelhos, pois, segundo isso, são os que menos consomem energia e devem ser mais fáceis de acender. Conecte assim e depois gire. Você consegue ver isso na câmera? Provavelmente está bem fraco. Isso brilha em rotações muito baixas no volante. Vamos conectar mais. Tem 2 LEDs, 3 LEDs, 4.
Provavelmente estão fracos demais para a câmera agora, então vou girar um pouco mais rápido. 5 LEDs? 8 LEDs? Certo, vamos tentar 10 LEDs. Alimentando 10 LEDs facilmente. Preciso fechar as cortinas para vê-los brilhando melhor na câmera. 10 LEDs brilhando a partir de um volante magneticamente levitado. Certo, então luzes vermelhas não são exatamente úteis para iluminar um cômodo, então vamos tentar alguns LEDs brancos. Esses exigem mais. Uau, funcionou de primeira. Achei que precisariam de rotações mais rápidas, por exigirem voltagem mais alta. Aumente as rotações por minuto. Uau, esses são realmente brilhantes. Vamos ver quantos desses conseguimos acender. Então são 4, 6, 8 e finalmente 10. Certo. Eles estão bem fracos no momento, então vamos aumentar a rotação. Alimenta eles com facilidade. Provavelmente preciso balancear isso para obter uma voltagem maior. Vamos mais longe. Então são 11, 13, 15. O volante está desacelerando, então vamos acelerar de novo. E todos eles ganham vida. Isso é tão satisfatório. E 20 LEDs, certo? Vamos acelerar de novo. Isso está gerando uma quantidade considerável de energia. Eu não esperava que acendesse tantos LEDs. Pode ser que haja chance de mover alguns desses motores elétricos. Uma coisa interessante antes de passarmos para os motores. Talvez você consiga ver na câmera que eles estão piscando levemente. E isso acontece porque, à medida que o alternador gira, ele só cria um pulso de eletricidade quando passa pela bobina. E eles devem pulsar perfeitamente sincronizados, com os ímãs se alinhando com as bobinas. Certo, então vamos desconectar esses LEDs e ver se conseguimos alimentar um motor elétrico. Como posiciono a câmera para você ver o motor e todos os fios? Assim não parece que estou fingindo. Eu poderia estar fingindo tudo isso. Está girando. Há algo estranhamente satisfatório em um objeto girando um motor. Vou tirar meu microfone para você ouvir melhor o motor. Mais rápido, mais rápido. Se eu parar de girá-lo agora... Ok, acho que vai ter dificuldade com o motor um pouco maior. Vamos fazer isso girar rápido, girando com as duas mãos. Vou apoiar o equipamento em cima desses tapetes porque acho que não deixei a estrutura totalmente no esquadro, então ela balança. Pronto, bem melhor. Nada. Acho que a única maneira de fazer esse aqui girar é talvez carregar os capacitores antes e então conectá-lo. Se conseguirmos girá-lo e carregar os capacitores... Aí está. É como uma caixa de câmbio eletrônica, mais ou menos. Você precisa ver isso. Eu tenho o conjunto original de volante e alternador, e se eu me mover um pouquinho para trás, temos uma versão gerada em realidade aumentada disso. E se você gostou deste vídeo, seria ótimo se pudesse deixar um joinha aqui embaixo. Se você é novo no canal e quer ver projetos similares, inscreva-se aqui embaixo. Muito obrigado aos apoiadores do Patreon.com por viabilizarem esses projetos. Sinceramente, não conseguiria fazer esses projetos sem vocês. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!